É, estou aqui, para vocês todos aí, com o Guto Goff, o fundador, músico do Barão, sua carreira solo, e vamos começar esse bate-papo entrevistado. Tudo bem, Guto? Melhor agora. Como é que é? Então vamos começar. Guto, primeiramente para a galera saber quem foi o músico, quem é o músico, né? Guto Goff, como começou tuas influências musicais, assim, quando começou tua inspiração pela música? Pela música, na infância ainda e adolescência, eu morava no Andaraí, é um bairro entre a Tijuca e Vila Isabel, e lá eu comecei a gostar um pouco de samba, comprei com meu dinheiro o disco do Martim da Vila, que eu adorava, aquele maravilha de cenário, comprei Construção do Chico Buarque, então eu era talvez, vendo hoje, eu era mais ligado em MPB do que em rock, por exemplo. Porque eu tinha uma tia minha que me levava no Festival Internacional da Canção, então tinha aquela música Luciana, BR3, eu via aquilo tudo ao vivo, cara, no Festival da Canção, entendeu? E participei daquela coisa da MPB, que é um momento muito forte da MPB, e eu tenho isso como referência minha na infância. Depois, na época de colégio, já no antigo científico, né, que hoje é o ensino médio, eu com o Maurício Barros, estudando no mesmo colégio, fizemos parte do Grêmio, da escola, e resolvemos comprar uns discos de rock, muito pela cabeça do Maurício, que já gostava de rock, porque o pai dele trabalhava no jornal o Globo e tinha trazido o Rick Wakeman, Viagem ao Centro da Terra, para o Brasil. Foi o pai do Maurício que trouxe esse show. Interessante, foi o Os pai do primeiros Maurício concertos, Barros? o pai dele. Então, a gente, de certa forma, ele já estava ligado no rock por causa disso, do pai, e já estava comprando tipo disco do Premiata, Faneria Marconi, uns grupos assim bem estranhos, grupos alemães de rock progressivo. Então o Maurício estava muito nessa onda, né? E botou a gente também, né? Que a gente convivia todo dia, e a gente ia ali na Praia de Botafogo, na Crazy Sound, que não era a loja de disco mais importante do Rio, porque a mais importante era a Modern Sound e a Billboard, que ficava em Copacabana, mas era uma loja já de vanguarda, assim, que trazia muita coisa boa de rock, e era do Walter Guimarães, que depois virou um grande cara aí da noite, que abriu boate e tal. E a gente, como era do Grêmio do Imaculada Conceição, a gente tinha um dinheirinho para uma verba para investir no que a gente quer. A gente resolveu comprar discos para o colégio, para ninguém ficar ouvindo de tarde, entendeu? Ter o hábito de ouvir música juntos, que é uma característica da nossa geração. Da Né? década de 70, meus primos fizeram parte. E assim, Guto, quais foram as primeiras bandas que você começou a tocar? Com quem? A minha história assim na música, sempre ligado aos meus amigos, ao Maurício, ao Paulo Henrique, que depois virou produtor da TV Globo, o Edu Oliveira, esse amigo meu que estava tocando hoje aqui no Bicho de Pau, o Rick Seráfico, sempre foi essa galerinha inicial, né? E eu tinha umas bandas tocava num grupo chamado Serapis Bay, que era um grupo que tinha um estúdio no Meyer, e eu e esses três amigos, a gente ia para lá todo dia gravar. E eu tocava também num grupo chamado Elixir, que era eu, Maurício Barros, o Rick Seráfico e o Edom Oliveira. E depois eu fui tocar com grupos de rock aqui do Rio. Meu primeiro trabalho profissional acho que foi no Flávio Espírito Santo, que era uma banda de rock daqui da década antes da década de 80, né? São grupos menos conhecidos, mas que já estavam no cenário rock and roll aqui do Rio, desde 78, 79, que é o Sangue da Cidade, o Flávio Espírito Santo, tinha também Flamboyant, que era um grupo que o Peninha tocava, eu fui ver o show com o Zé da Gaita. Foi a primeira vez que eu vi o Zé da Gaita tocando. Assim, que era o remanescente do peso, a galera, o né? Flamboyant, né? E o Exatamente. Peninha tocava porque o Peninha tocou no peso também. O Peninha foi percussionista do peso. Isso eu não sabia. O Luiz Carlos Porto, o Peninha tocava com essa turma Grande também. Peninha, né? Saudoso. E assim, Guto, você chegou a fazer teste para entrar pro Sangue da Cidade? Tu tocou num show, O negócio eu me é o seguinte, lembro. eu toquei no Sangue da Cidade algumas vezes, assim, não foi só uma, Não, sim. mas na época, como eu era muito novo, o Di Castro assim, não botava muita fé em mim, né, ainda, assim, porque eu estava começando mesmo. E o Sangue da Cidade tinha um baterista, que era um negão gaúcho, o Vico, tocava pra caramba, bicho. O negão largava o cacete, tocava samba pra caramba, rock, qualquer bagulho, né? Cara pronto, assim, um músico nato, assim, E eu tocava muito pior que ele, lógico. Então, e eu sempre estava ali na turma. Então, na hora do show, passava o som na bateria, o Vico, vai lá, Gutão, passa o som lá. Aí eu tocava uma música, né? Aí, pô, tá legal, não sei o que. O cara, gente boa pra caramba. Mas ele era um baterista já maduro, já tinha uns 30 e poucos anos, e eu tava começando, tinha 17, 18.
E então, aí você, nessa época, pelo que eu sei, assim, né, já acompanho vocês um pouco tempo, né, bastante. É, a história que eu sei é que você e Maurício foram ver o show do Queen em 81, e quando voltou acabou o show do Queen, vocês quiseram montar a banda, né? Eu tenho umas histórias assim mágicas com o Maurício. Essa do Queen é uma delas, assim, que foi a primeira vez que a gente resolveu comprar um ingresso para ir ver um show no Morumbi, comprar passagem de ônibus e a nossa turminha assim juntos, né? Isso tudo é muito importante na adolescência, né? Mas antes do Queen, eu tive uma viagem com o Maurício, que o pai do Maurício era o produtor não só desses shows de rock internacionais, mas fazia os concertos da Orquestra Sinfônica Brasileira. Sim, sim. Então teve uma vez, num 7 de setembro, que nós fomos para Brasília, eu e Maurício, com o Coral da Gama Filho, cara. Aí saíram 4 ônibus do Rio, aqueles ônibus de, sei lá, são 30 e tantos lugares, né? 40. Bicho, lotados, 4 ônibus, e a gente foi até Brasília, cara, porra, e o coral, o nego ia cantando dentro do ônibus. Quando parava numa churrascaria assim, que tivesse muita gente, o maestro reunia o coro todo, cara, e atacava na churrascaria, ninguém, caramba. Então aquilo tudo ali, de certa forma, trouxe muita música pra gente, né? A coisa do canto coral, uma coisa muito forte, assim, pra música, muito inspiradora, né? E aí a gente foi até Brasília nessa, então toda hora o cara montava o coro e tocava uma música, e a gente voltou de viagem, nego cantando, e os arranjos lindos, assim. Então foi um modo de boa. Depois disso, o show do Queen, a gente também junto, eu sempre com o Maurício junto, desde a época de colégio. Então foi daí que veio a ideia do Barão Vermelho? Eu não me lembro se nessa época... Porque isso aí já é o quê? 80? Né? 81. Ah, então deve ter sido. Porque o Barão é logo depois disso. Então, o show do Queen foi em que mês, você sabe? Eu sei que foi 81. Eu sei que vocês começaram em outubro, né? De 81. É, né? o Barão, de repente a gente começou a partir de agosto já, porque teve um pré-Barão, né? Isso que eu queria perguntar pra esse você. Barão de outubro já é o Barão com Cazuza, com Frejá, com Gerard. Então o pré-Barão... E tem um pré-Barão que eu acredito que possa ser depois desse show do Queen aí, e entre o Barão que as pessoas conhecem. Teve o Tony Roqueiro, o Cade. Então, o Tony Roqueiro é o seguinte, hoje é meu amigo, assim, fantástico, mas eu não o conhecia. O Maurício morava no Rio Comprido, e o Tony Roqueiro passava com aquele cabelão, com a guitarra, e todo mundo ia lá, o maluco do rock, não sei o que, e o Maurício tinha uma fantasia com ele, assim, achava ele tipo Jim Page, assim, né? Aquele estilo, guitarrista, não sei o que, pá. E foi procurá-lo, né? E fala, pô, que legal, você é uma lenda aqui no Rio Comprido, e a gente quer formar uma banda, eu e o meu amigo da escola, você quer tocar guitarra. Aí ele chamou a gente para ensaiar no estúdio dele. Só que ele já era mais experiente, né? Ele é um pouco mais velho que a gente. E aí fomos eu, o Maurício, o Cláudio Caiate, que é um amigão nosso também, que depois migrou para o mercado financeiro, foi ser economista, sempre foi fera em matemática e era muito bom músico. Aí o cara falou, vou tocar baixo então nessa banda e tal. E a gente ia lá pro Rio Comprido, pro estúdio do Tony, e ensaiava. O Maurício cantava nessa época? Não, quem cantava era o Tony. Era o Tony mesmo? Era o Tony Roqueiro. O Tony tem uma voz bem particular, assim, tipo Rod Stewart, aquela voz. Ah, eu conheço. Um pouco de areia, né? A praia do Tony e aí mais... é tipo um... Como é que eu lanço aquele cara que é albino, o Johnny Winter? Johnny Winter. Ele é tipo Johnny Winter. E a praia dele mais da Allman Brothers. Né? Exatamente. Não era o estilo que a gente estava procurando. E aí, a gente foi ensaiando até a hora que começou a dar um bode, que o Caiate, ele era noveleiro. Então a gente marcava o ensaio assim, 3 horas, começava. Quando dava 6 horas, bicho, que começava a novela, o cara tirava o baixo assim, não falava nada, tirava, saía, ia pra sala, ligava a televisão, ficava assim, vendo a novela, bicho. Ninguém, porra, Caiate, tá foda, vamos terminar aquele. Não, minha novela é sagrada, não sei o quê. Aí, cara, a gente foi, pô, caralho, o cara para o ensaio, vai ver a novela, né? Falei, puta. Aí acabou que o cara saiu da banda, não sei se por isso, ou porque foi tocar com o Celso Blues Boy, aí abandonou a gente, não sei o quê. E o Tony também, como não era o perfil que a gente sonhava, a gente continuou a procurar, né? Então, aí eu queria saber assim, a origem mesmo do nome Barão Vermelho foi você que deu, mas o que significa esse Barão Vermelho? É o desenho animado? Todo mundo, cada um fala de referência. Eu quero tem saber da Corrida nós queremos Maluca, saber né? você. Tem da Corrida Maluca, tem o próprio Barão Vermelho, que é um herói de guerra que detonava todo mundo, que era fodão. Tem a coisa, eu moro numa rua que chama Barão de Itambi, também deve ter alguma influência de ter o Barão. E no grupo, no Barão, tem uma certa aristocracia assim, né?
são filhos de gente de classe média alta, assim, né? Eu não me ponho nessa posição porque eu acho que eu era de classe média, mas eu estudava em colégio particular, eu tinha dinheiro para ir, né? Para sair, caramba, então quer dizer, e daí de mim para cima é todo mundo assim, bem, né? De situação. Cazuza tinha uma situação muito boa, o Frejá também filho de político, deputado federal e vereador, não sei o que, vários mandatos. Então é gente com grana, né? E o Del, o pai dele era da Petrobras na época. Todo mundo assim. Então essa aristocracia assim, bem burguesa é uma coisa que também tinha um pouco Mas do então Barão. o nome Barão Vermelho não tem uma coisa só específica, não, né? Não tem não. Não, é uma junção disso tudo. Pra mim não, né? Eu não, realmente não. Porque eu pensei que você tinha dado o nome ao Mas Barão. eu achava que tinha força, né? Essa coisa do vermelho é uma cor de guerra, né? Não, eu acho que tem. No Flamengo tem também o preto e vermelho, é uma cor muito forte, né? Acho que o nome Barão é muito forte. Aí o Caiate sai da banda, o nosso amigo Tony Roqueiro. Aí de repente você chama o Dan, né? O Dan estava na escola Pro Arte junto com vocês. Essa época, eu e Maurício, a gente já estava fazendo umas músicas. A letra Billy João, né? Billy João, Billy the Kid, Billy né? the Depois Kid, Billy João, Billy depois João. Billy Negão. Então, eu e Maurício, a gente já estava fazendo umas músicas. E ele falou, eu conheço um cara que estuda na Pro Arte, toca baixo dela, acho que ele é legal. Eu dou um toque nele. A Maurício quem conhecia? Maurício. Depois eu soube que eu já tinha tocado com o Del uma vez, eu não lembrava, lá na Pro Arte. Aí estamos procurando guitarrista. Um amigo nosso, o Edom, que era da nossa banda anterior, produzia, falou, tem o Frejá, tem um cara legal, que estuda guitarra lá, tem um cara legal, roqueiro. Aí indicou o Frejá pra gente, a gente ligou pro Frejá, ele falou, tem um show que eu vou tocar tal dia na Cândido Mendes, Ipanema. No corredor, aquele show de faculdade, que ele monta no corredor. Aí nós fomos lá assisti-lo. Aí o Maurício ficou meio decepcionado, que depois até no documentário do Barão ele conta que ele fantasiava um guitarrista cabeludão, não sei o que, pai de repente pintou o Frejá com tupete, com aparelho, óculos, assim, falou, cara, esse cara não é o cara que eu sonhei, não sei o que, mas curtiu ele, né, que ele era muito bom músico, gente boa. Aí convidamos ele também. E o Frejá ia fazer só um show da Feira da Providência, ia sair fora. Ele não ia ia entrar pra banda direto, ele ia dar uma força nesse o show que não houve, né? Que não aconteceu. Só que a gente já estava tão envolvidos, quando a gente começou a tocar juntos, que o Frejá, depois desse show que não rolou, que seria o único dele, ele resolveu permanecer. E assim, os ensaios eram no apartamento do pai do Maurício Barros, né? Porque no filme aparece casa e sai, a gente sabe que não foi casa, um né? apartamento no segundo andar, num prédiozinho no Rio Comprido, que na Praça Del Vecchio, no especial da MTV, quando o Barão voltou em 2004, a minha entrevista foi no carro passando em frente ao prédio. Quem tiver curiosidade de ver, aí eu paro para conversar com o porteiro, o nego mostra o prédio, é ali que ele morava, o seu Pérez. Vocês convidaram o Léo Guanabara, conhecido como Léo Jaime, a história conta que tinha um amigo, né, que era o Cazuza no caso, e como é que foi essa história? Então, aí atrás de um cantor, pá. Aí uma amiga minha do colégio falou, porra, fui no show na PUC, tinha um cara legal lá cantando, Léo Guanabara. Curti o cara pra caramba, tem uma amiga minha que conhece ele, eu falei, pega o telefone dele. Aí liguei, aí nós fomos ver o show do Léo, acho, no como é que chamava esse lugar? Tinha um lugar na São Clemente, que tava rolando show, esqueci agora o nome. Nós fomos ver o show do Léo, do Nota Vermelha. Foi maneiro pra caramba, um dos grupos dele. Ele tava no Miquinho, no Nota Vermelha e no outro. Já tinha 3 grupos o Léo. Aí quando a gente chamou pro Barão, ele falou que não dava pra ele fazer, porque ele já era bastante dedicado a 3 bandas, mas que tinha um amigo da praia, que ele não era cantor, mas era um cara assim maneiro, gente boa, que ele achava que podia sair alguma coisa dali. E a primeira vez que você teve contato com o Cazuza, que é no filme, eu tô tentando desmistificar o filme e botar a realidade. A gente sabe que vocês não tocaram Smoke the Waters, de Purple, como é que foi o lance do Cazuza ter entrado? Vocês se lembram? Não, eu me lembro, porque eu fui encontrar o Cazuza, eu marquei com o Cazuza, como ele vinha de Ipanema, eu morava aqui em Botafogo, eu marquei com ele para chegar ali em frente à igreja da Imaculada Conceição, embaixo do viaduto, que eu ia esperar ele ali. Aí fui pra lá na hora marcada, e daqui a pouco chegou um carro, eu não me lembro, eu acho que era um Fiat Alba marrom, uma coisa assim. Aí chegou um carro, pá, tinha um cara que estava com ele que desceu, deu tchau, o cara foi embora. E eu cheguei ali e falei, pô,
seu Cazuza e tal. Ele, pô, eu falei, eu sou o Guto, tudo bem, eu te liguei. E aí vamos lá pro Rio Comprido, vamos pro ensaio, vamos embora. Entrei ali, a gente já pegou a Piano Machado, tô na Santa Bárbara, fomos pro Rio Comprido. E chegando lá, foi uma coisa mágica, né? Porque o grupo, na primeira vez que a gente tocou uma música juntos, os 5, quando a música acabou, nós tivemos a certeza de que nós tínhamos formado uma banda, entendeu? Assim, foi uma coisa muito instantânea, assim, mágica. Já tocou uma música, eu, pô, o neguinho se olhou assim, todo mundo falou isso. É isso aí. Nós estamos no lugar certo com as pessoas certas. Você se lembra a primeira música? Não, né? Mas se lembra do agudo que ele deu, né? Isso foi no Billy Negão já, quando a gente passou o Billy Negão. Só que antes, quando eu cheguei com o Cazuza lá, o Maurício tinha saído para não sei aonde. Eu, porra, tu tá onde? Vou te buscar. Aí fui buscar o Maurício. Aí nessa hora quem ficou tocando bateria com o Cazuza foi o irmão do Maurício, o Márcio. Que era um negocinho desse tamanhozinho assim. Ficou lá na bateria tocando tipo um blues. Aí quando a gente voltou, a gente deve ter tocado alguma coisa também, tipo um Led Zeppelin. Ele gostava muito desse rock, assim, um rock mais contestador, né? Ele não gostava muito de rock muito quadradinho, não. Ele sempre Jimi Hendrix, os heróis dele, Janis Joplin, né? Por aí. E assim, aí vocês fizeram, esse show não houve da Feira da Providência, né? E vocês fizeram aquele show no Riviera, no condomínio, né? Ali vocês viram quem era Cazuza? Mas eu acho que a gente já sacava. Eu não fiquei muito horrorizado com aquilo, não. Não ficou, não? Não, porque o Cazuza era muito legal, cara. Mesmo quando ele bebia, ele era legal. Então ele só queria curtir. E tinha o direito, né? Uma coisa que o filme não mostra, que quem conheceu o Cazuza sabe, ele tinha um lado tímido, né? Demais. Ele tinha um lado tímido. É bom eu falar isso, que as pessoas só conhecem o filme, aquele lado doideira, a né? coisa da bebida e dele ir pra cima era muito pra quebrar essa timidez, né? E pra afrontar, né? Ele era um artista provocador, né? Ele gostava de provocar as coisas, contestar as coisas erradas, né? E fazer ninguém se mostrar a cara mesmo. Então, aí vocês conseguem finalmente chegar ao sucesso lá por 1984, com Bete Balanço, né? O filme. No terceiro disco. O compacto que antecede o terceiro. Exatamente. Aí vocês atingem, é o primeiro disco de ouro que vocês conseguem, né? O Barão, quando foi pro Rock in Rio, já era uma banda que tinha vendido 100 mil cópias, já estava fazendo show pra caralho no Brasil, e o Rock in Rio foi a hora que pegou uma plateia gigante e detonou lá, botou pra fuder. Mas, por exemplo, os Paralamas estouraram no Rock in Rio. O Barão saiu tão grande quanto entrou no Rock in Rio, assim, só que... E os Paralamas do nada explodiram ali. O Barão se consagrou mais ainda, porque eu me lembro que era o Tancredo, tinha sido eleito, e vocês no dia 15. Foi esse show do dia 15, né? Que eu prefiro o show do dia 20 em particular. Mas... É verdade, eu demorei a acreditar nisso, mas eu acho que eu também prefiro, tá mais descontraído. Tá mais descontraído, tá mais Barão. O outro é muito selvagem. É muito televisivo, eu acho. Aí do dia 15, a famosa pro dia nascer feliz, que o dia nasce, aquela mensagem de esperança para todo mundo, para nossa geração, né? Então assim... Aí vocês chegam no auge, o Cazuza resolve sair da banda, cara, faz aquele lance com vocês de sair da banda. Como é que foi essa pancada pra vocês? É muito ruim, cara, porque você vem num barco que tá tudo dando certo. Cada um faz sua parte, tá tudo andando, as coisas que você sonhava que acontecessem estão acontecendo. E de repente chega um cara e fala, vou desarmar essa trajetória aqui, vou tirar esse apoio aqui. Aí é igual tu tirar um pneu de um carro, né? Sim. Vem andando legal, pá, vambora, daqui a pouco, pum, sai um pneu. Aí tem que parar, né? Arrumar a casa, botar um pneu novo, pegar o macaco. Não é uma coisa fácil. Então, Guto, como eu tô falando, desmistificando um pouco o filme, para os fãs saberem das histórias reais, há uma cena no filme, que eu já falei com muita gente que não foi assim, que o Cazuza entra depois de muito tempo assim, ensaiando para o novo disco, que não aconteceu, ficou sendo LP solo do Cazuza e vocês ficaram com poucas músicas. E que o Cazuza começa a zoar, cantar Cartola e o Frejá, porra, nossa banda é de rock, aqui não canta samba. Então eu queria te perguntar se essa cena realmente aconteceu. Eu acho que não, mas tudo bem, é para os fãs. Se foi desse jeito ou não. Cara, olha, eu não me recordo exatamente da cena como foi, nem se como ela está representada no filme, se é como ela foi. Eu acho que teve um papo desse certa vez, que ficou um pouco desse mal entendido,
o Frejá ter feito um comentário sobre isso, isso aqui é uma banda de rock, não é uma banda de samba, não sei o quê. Eu acho que pode ter tido isso, só que as pessoas têm que saber que o Frejá sempre gostou da cor do som, que misturou samba com rock, sempre gostou dos Novos Baianos, Pepeu Gomes, que são músicos que vieram do rock, mas também tiveram na MPB, no samba e fundiram tudo. Então o Frejá jamais teria esse preconceito, mas pode ter dito isso como um ponto de honra ali, né? Tipo, isso aqui é uma banda de rock. Mas assim, não dele ser uma pessoa musicalmente careta, entendeu? Ainda mais que o Frejá tem uma cultura de música muito grande, sim, assim. Sim, verdade. 1000 vezes mais extensa que a minha, e de que toda a rapaziada que estava no Barão, assim, ele sempre foi um colecionador de disco compulsivo. Já tinha 5.000 LPs, assim, entendeu? Uma coisa de louco. E ouvia tudo, e música, e reportagem de música, não sei o quê. Então, uma pessoa muito bem informada. Eu acho que ele não teria dito com o espírito que o filme tentou fazer para ele passar por como se fosse um babacão, né? Mas eu acho também que ele pode ter dito alguma coisa que arranhou nesse sentido, porque no Barão, anos depois, aconteceu uma coisa também de uma música do Peninha, que era a parceria do Peninha com o Luiz Carlos da Vila, que para mim é um cara que podia estar no punk rock, em qualquer tipo de rock, que o calibre dele é calibre grosso. Luiz Carlos da Vila é um sambista barra pesada assim, e o Frejá comentou, porra, mas isso é uma letra de samba. Ele chegou a falar, porra, esse é um rock com uma letra de samba. E eu, assim, discordo, porque a letra é maravilhosa, é uma letra de rock, na minha opinião. Ele, como sambista, acabou fazendo uma letra de rock, mas o Frejá via como uma letra de samba. Eu não via, eu acho que falava, pô, essa letra é boa pra caralho. Isso é navalha pura. Isso é coisa de roqueiro, né? Andar com navalha, né? Então tá, eu até imagino o momento que vocês estavam estressados, porque o Cazuza não aparecia, etc e tal, e vocês estavam com tesão de tocar, e o Cazuza de repente meteu esse caô, meteu esse negócio de samba, papai, então o Frejá estressado pode ter soltado uma coisa dessa, né? Mas assim, vamos pular. Aí vocês estão lá na gravadora, você e o Cazuza, né? Aí entra o Peninha, o grande Peninha entra na banda, né? Já tinha tocado, já tinha gravado em Bete Balanço, né? Já tinha gravado em Bete Balanço, né? A primeira música que o Peninha tocou foi Manhã Sem Sonho. Manhã Sem Sonho. O segundo disco. E depois ele gravou o Bete Balanço. Sim. Foi isso. Aí vocês entram, o primeiro disco é pela Som Livre. Não, o primeiro disco do Barão... Não, o primeiro disco eu falo pós-Cazuza. Não, era a nossa mesma gravadora, Opus Columbia. Era Opus, né? Era o selo da Som Livre com a CBS. Mas depois vocês pulam pra Warner, não é isso? Aí daí depois a gente vai pra Warner. Então aí começa a ter as mudanças no Barão. Entra o Fernando pra guitarra, né? Pra o Frejá ia cantar. Pro Frejá poder cantar. No meu ponto de vista, eu sou muito fã da primeira formação, claro. Mas eu acho que a banda ficou mais madura, musicalmente falando. Sabe? Porque na época do Cazuza, o texto do Cazuza era tão bacana que a gente começou a descobrir uma forma de fazer uma moldura musical para aquela poesia saltar. Ninguém queria disputar com aquilo, entendeu? Ou massacrar e não entender o que ele estava dizendo. A gente podia fazer o maior esporro o tempo todo, ninguém ia nem saber o que dizia cada letra, né? Tem rock aí que tu... O cara cantou, não sei, foda-se. O Cazuza realmente era o poeta. Então, como a letra dele era muito avançada e dava um toque, fazia a gente acreditar que a gente estava numa coisa especial, a nossa função musical no Barão no início era fazer uma moldura para uma pintura que já existia ali, entendeu? Eu via assim numa boa, tocava de uma forma muito mais simples do que eu tocava nos outros grupos que eu tinha participado. Comecei a enxugar a minha forma de tocar para deixar aquilo aparecer. Então aí aí depois, sem o Cazuza, a gente começou a ter que suprir essa parte, fazendo letra, música, arranjo, e mostrar que a gente era uma banda de rock foda. Exatamente, que não era só Cazuza, era um Barão Vermelho. O musical cresceu também. Exatamente. Então eu vou passar agora por etapas pra gente chegar lá pra entrevista assim. Houve várias mudanças, inclusive no rock em geral, o Maurício Barros sai da banda também, vai pro forma o Banda 4. Depois, tem um carnaval que só tá os três, você, Guto... Guto, Frejá e Dé, né? Aí um disco maravilhoso, acompanha essa turnê, por sinal, também, graças a Deus. E
No Calada da Noite, o disco que eu acho polêmico, por quê? Não é polêmico em questão de briga. É questão de que o Dé abandona a banda, entra o Dade para gravar, e de repente o Dade vai tocar com o Caetano, né? E entra o Rodrigo Santos, quer dizer, uma mudança muito rápida, assim, né? E como é que foi isso tudo na cabeça de vocês? É um disco maravilhoso também. Cara, é o seguinte, o Barão vem numa sequência Rock em Geral, que é um disco que só tem Dá e Frejar. Eu tenho uma música no final, que é uma brincadeira com a Travenção, que é uma curtição rock and roll, que não é nada e é tudo ao mesmo tempo. Eu tenho uma faixa. Então o disco ali, naquele disco não tem quase nada meu mesmo. Embora no Declare Guerra eu tenha sido presente nas composições, no Rock em Geral eu estou meio anulado. E depois vem o Carnaval, que é uma puxada muito minha, um disco que eu antevi em casa já, estava numa época de loucura, curtição muito intensa. E eu falei, pô, Carnaval é todo dia. Eu comecei a pensar isso, né? Mas porque a minha vida estava um carnaval, né? Sim. Todo dia ih, caralho, isso aqui tá foda, hein? Carnaval é todo dia. Aí comecei a pirar nessa coisa do carnaval e levei pra eles a ideia do título, de fazer um disco chamado Carnaval, né? Aí você... Esse carnaval do rock, né? Sim. Que é a festa, que é a curtição. Aí vem o Calada da Noite, né? né? Um disco pesadão, assim, o carnaval é um disco que muita gente gosta. Eu adoro. Porque é um disco pesado, um disco de rock e tal, blá blá blá. Aí depois vem Barão ao Vivo, que também é um disco importantíssimo. Sim, de 89. Porque, na minha opinião, é um dos melhores discos do Barão, Concordo. Barão ao Vivo. E ele só perde pra mim, no mundo, para o disco dos Rolling Stones chamado Get Your Yayas Out, que é um disco que tá o Charlie Watts sentado num burro, com o bumbo da Gretchen, assim. Sim, disco, maravilhoso. Aquilo é um disco de rock and roll ao vivo, foda também. Mas o Barão ao Vivo não fica muito atrás, não. Ah, disco é maravilhoso. São os dois discos, pra mim, melhores de show de banda ao vivo, de rock, pra mim. Te confesso que me surpreendeu na época, eu fiquei pancado, assim, porque acho que para muitos fãs daquela época de Cazuza, sair o Cazuza e encarar um Frejá deu um lance meio... Até a carreira solo do Cazuza, para quem assistiu, ficavam vazios dos dois lados, porque eu via vocês como uma irmandade, entendeu? A irmandade, os irmãos, foi quebrado. Então, aí entra o Calada da Noite, o Rodrigo Santos entra, né, no lugar do Dade, o Dade vai tocar com... E o disco muito bom, por sinal, o Fernandão Magalhães faz aquele solo maravilhoso, o Poeta Está Vivo. Olha, vou te falar uma coisa, o Na Calada da Noite, na minha opinião, a gente vê do Carnaval o Barão ao vivo, o Barão no auge. Na Calada tinha que ser um disco foda. O que acontece antes do estúdio? O Dé estava compondo muito, fazendo muita música legal, muitas músicas bacanas. E um dia nós nos encontramos, e ele tocou lá 10 músicas dele, e falou assim, pô, nosso disco tá pronto, né? Aí eu dei uma risadinha assim, falei, não, mas pronto como assim? Desculpa, eu não entendi. Não, aqui, tô com essas músicas todas aqui, não tá legal esse repertório? Eu falei, não, tá legal pra caramba. Mas você não tem vontade de ouvir as nossas músicas, não. Pelo menos ouvir as que eu fiz e as que o Frejá fez, ou que nós fizemos. Não tem nem... Aí ele, não, tem que ouvir, claro. Mas ele não estava nem... Ele estava tão envolvido com a produção dele, que ele assim, tipo, falou, porra, já tá o disco aqui, vai ser isso. Aí tá legal. Não é nada, o Frejá veio com Política Voz, o Poeta Está Vivo, eu vim com Tão Longe de Tudo. O que mais que eu tenho naquele disco? Tem os Sonhos Pra Voar. Porra, então quer dizer, são músicas, sem desmerecer as 10 do Dé, são músicas que entraram para somar na história do Barão, né? Então quer dizer, na hora que eu estranhei essa coisa dele achar que o disco do Barão ia ser só as 10 músicas dele, era porque eu acreditava muito nas minhas, acreditava nas do Frejá, e nas que eu tinha feito com ele também, né? Estamos quase chegando ao fim dessa entrevista, desse bate-papo falado, por causa de muito tempo. Mas assim, o Peninha, o que o Peninha representa para você, cara? Rapaz, o Peninha é uma figura primordial na minha vida, né? Primeiro, musicalmente falando, porque primeiro foi o cara que eu escolhi para entrar no Barão. Eu, aliás, sou um dos responsáveis pela entrada do Fernando, pela entrada do Dade, pela entrada do Peninha. Sempre quem escolhia esses músicos para substituir alguém que saísse, né, geralmente eram músicos que eu lembrava e sugeria. Então o Peninha, ele tá na minha vida assim, sem contar a gravação de 83, foi quando eu o conheci, e do Bet Balance em 84, ou 83 ainda. Quando ele entrou pro Barão em 86,
Ele foi lá na minha casa, aí o LP da Declaro de Guerra estava pronto, a gente ficou batendo um papo lá a tarde toda, eu chamei ele para entrar pro grupo, a partir dali a gente não se descolou mais. E uma coisa muito engraçada, assim, que hoje eu dou muita risada, mas o Peninha, desde o início, a gente era muito competitivo um com o outro. E tudo, assim, qualquer coisa. A gente chegava no hotel, abria a janela, tinha uma quadra de futebol. Aí daqui a 10 minutos, lá embaixo, gol a gol. Aí ficava lá 3 horas, meu irmão, um bicando o gol do outro. Daqui a pouco o gol acabou. Então a gente disputava tudo, ping-pong, totó, sinuca, tudo, Lula. Eu não, Era uma doença, assim, maravilhosa. Eu não sei se eu tô errado, mas eu sempre via vocês como, tipo, irmão mais velho, irmão mais novo. Foi parceiro pra caramba. Mas essa coisa no início da disputa, assim... Que era maneiro, né? Porque eu também venho de brincadeira de rua, entendeu? Eu sei que a vida é assim mesmo. Então, depois a gente foi desenvolvendo uma amizade foda. Eu fui aprendendo muita coisa com ele, porque ele estava acostumado a tocar com Mamão, que é o batera do Azimuth. Era os bateras Simone. que ele tocava. Picolé, que era tocava lá no Faustão, e tocava lá o batera da Som Livre, o batera do Roberto Carlos. Você lembra quando tocou com a Simone, que ele tocou de preto, Simone entrou de branco, ele entrou de preto? Ele tocava na Paulo Braga, que hoje é meu amigão, pô, me liga aí direto. Tocou com o Jorge Benjol, né? Que é o batera do Tom Jobim, Sim. que foi o cara que gravou todas as músicas do Tim Maia, praticamente, Paulo Braga. Sim. Esses eram os amigos do Peninho, os bateristas que ele trabalhava. E então ele começou a me dar toques, porque eu era um baterista de rock. Só que ele era um baterista que já tinha passado por todos os ritmos. Então começou a me dar muito toque legal, me passar divisões que eram coisas que ele trazia dele, que já são diferentes também, muito do que as pessoas fazem aí. E aí a gente foi ficando muito amigo, e assim, eu posso dizer, numa boa, que no Barão, foi o meu maior camarada foi ele, assim. Sim. Realmente. O Maurício tem uma amizade que é antes do Barão. Então não dá para eu me comparar. Não dá, são diferentes. Mas dos Barões todos, o camarada que foi meu maior amigo dentro do Barão foi o Peninha, com certeza. Então, quer dizer, eu sinto falta pra caramba, só que eu tenho a consciência seca de que a morte, o que eu vou fazer agora? Exatamente. Então, cara, não adianta mais chorar, eu lembro dele, eu acho que toda vez que eu falo isso com o irmão dele, com o César, toda vez que a gente for tocar, com certeza ele vai dar uma passadinha ali para olhar. Com certeza. Ele sabe que a gente gosta dele, que a gente reproduz hoje coisas que a gente aprendeu com ele. Sim. Então, vai ficar isso. E uma pergunta que não quer calar, que é de todo mundo. O Barão acabou, o Barão volta... O Barão nunca acaba, né? As pessoas sempre acham coisa. Eu estou perguntando isso porque nós já batemos esse papo várias vezes. O que eu acho legal assim é que as pessoas... E ficam conspirando, falando coisas. Minha família mesmo, o nego manda pra mim no Facebook. Não, porque depois que o Barão acabou, aí eu boto assim, não me avisaram. Ninguém me comunicou ainda isso, né? Então sempre as pessoas estão acabando com o Barão. Tem planos para 2017? Barão, assim, o Barão, vamos falar do Barão. O Barão vinha, na minha opinião, com o freio de mão puxado nesses últimos 15 anos. Teve uma turnê, teve aquele show do Rock in Rio, 2001, Sim. Parou. Depois, em 2004, nós fizemos a turnê que foi até 2007, que nós lançamos um disco de inéditas pela gravadora para pagar um contrato da Warner que terminou ali. Aí a Warner quis fazer, no final da turnê, um DVD, que é o Barão ao Vivo no Circo. Sim. Que é um disco que já é extra-contrato, já tinha acabado no 2004, naquele disco com a capa vermelha. Sim. Então depois vem o MTV ao vivo. Depois disso, nós paramos de novo, em 2007. Aí ficamos até 2013. Não, 2012, que foi quando a gente voltou em outubro. 2012 a 2013. Aí nós fomos de 2012, outubro a abril de 2013. Isso. Fizemos aqueles 6 meses de turnê. Certo. Para fazer aqueles 30 shows que eram 30 anos do Barão comemorativos. E aí parou de novo. E essa coisa da volta em 2017 já estava combinada desde quando nós paramos em 2013. Que eu tinha isso... Os 35 anos do Barão, né? Porque eu falei, eu vou ficar agora em casa também esperando. Então, essa volta do Barão em 2017 estava combinada já desde o final da última turnê. Surpresa para os fãs, né?
A gente nunca fala, porque as Claro. pessoas. E também não adianta você ficar avisando as coisas e daqui a pouco elas não acontecem, e aí você também acaba frustrando. Quem falou, pô, vai ter. Então isso aí a gente sempre guardou em segredo, e agora está começando a ser dito, né? Da turnê nova. E vai sair um documentário em janeiro que conta esses primeiros 34 anos. Eu colaborei Da também com gente material, então, eu e pô, Celso. você é um dos caras que conhece a nossa história, tem material de tudo, é Desde colecionador, pequeno. gosta de ter coisas que ninguém tem, isso também é uma qualidade de certos tipos de fã, né? São E poucas amigo, pessoas. né? Eu também sou amigo de vocês. Então, Né? então o que eu acho é que, é o que eu digo, uma banda é a vontade de estar junto, nada mais que isso. Quando o Barão perdeu o Cazuza, todo mundo, porra, fudeu, o Barão vai acabar o caramba. Uma coisa que eu me lembro na época, que foi a primeira coisa que veio na minha cabeça: ninguém é insubstituível. Entendeu? Ninguém acreditava que a gente perdesse o maior poeta do rock brasileiro da nossa geração, que é o melhor mesmo, um cantor do Concordo. caralho, uma pessoa do caralho, um artista efervescente, subindo igual um foguete, e a gente perder um homem daquele e continuar e nos reinventarmos e acreditarmos no Frejá, o Frejá virar esse super cantor que ele é hoje. Tudo isso é energia que nós botamos ali juntos. Então, volto a dizer, uma banda não é nada mais do que a vontade de pessoas de estarem juntos para fazer uma coisa acontecer. Então o Barão Vermelho é uma entidade, é um orixá já. Eu vejo. Cazuza, Guto, Frejá, Maurício, Dé, Dade, Rodrigo, Fernando. Eu vejo como uma religião até, sabe? Nós somos uma caquinha dentro de uma coisa chamada Barão Vermelho, Vermelho. que é Uma gigante, família, né? que é uma energia pura que sai dali. Você está entendendo? Nós somos pequenos, eu estou falando aqui de verdade. Tô sentindo. Nós somos pequenas partículas de uma coisa muito grandiosa. Entendi. Então, 2017, aguardem, que nós vamos dar muita alegria para vocês. E para finalizar agora, você lançou 2 discos, eu tenho os 2. E, poxa, Guto, esse último, então, o Bem, eu acho que é um disco maravilhoso, ele é viciante, colante, é um disco que passeia por todos os ritmos. Como foi fazer isso, cara? Que disco muito bom, cara. Na verdade, o meu primeiro disco solo, eu tinha muita música guardada. E eu gravei 10 no CD e botei 12 a mais na internet. Quando eu me livrei dessas músicas, assim, para falar numa linguagem direta, que eu tirei aquilo, transformei em disco, abriu um espaço muito grande dentro de mim. Eu comecei a fazer música, muita música e letra, e melodia, harmonia, no meu violão, pá. Eu compus muita coisa. Eu tenho há 16 anos a Maracatu Brasil, que é uma escola de ritmos populares. Eu ia te perguntar sobre a Maracatu. Então a Maracatu, quando eu fui para lá no início do ano 2000, eu era muito roqueiro ainda, que estava descobrindo um mundo novo. Nesses 15 anos eu aprendi diversas coisas ligadas a esse universo brasileiro. Isso, de certa forma, foi caído na minha música e misturou com a minha experiência no rock que eu já tinha, de tocar na maior banda de rock do mundo. Me desculpe os Rolling Stones, mas o Barão é demais, Mick Jagger. E o Bem, o disco está sendo maravilhoso. E o disco é o seguinte, eu como letrista... Aliás, você é um grande compositor, você demorou muito tempo para lançar seus discos assim, porra, altas composições. É porque é o seguinte, eu tinha o Cazuza no Barão como letrista, Sim. então eu também fiquei ali anulado, numa boa, porque eu me anulei, não foi ele que falou, não faz nada não. Eu que não tinha coragem assim de nem pensar em fazer uma letra depois que eu vi o jeito que ele escrevia, e depois, quando ele saiu, eu fui obrigado a começar a exercitar isso. Mas é uma coisa que se eu tivesse vindo exercitando desde o início, eu, de repente, hoje estaria com uma poesia muito mais segura e reta. Suas letras todo mundo adora, todos os fãs do Barão adoram. E nesse disco, no Bem, eu me policiei demais para não escrever coisa triste, baixo astral. Eu falei, pô, o Brasil já tá um baixo astral do caralho. Pô, você falou do discurso do Pro Dia Nascer Feliz, né, para uma rapaziada nova, um mundo novo, né, aquela coisa toda que arrepia do Cazuza falando. E a minha geração acreditava naquilo de coração, cara. E agora eu vejo o Brasil hoje, nós andamos 40 anos para trás. Eu conversei com o Frejá agora outro dia, que pintou aquela coisa da foto que você me mandou. Onde é essa foto, não sei o que. Eu falei, caramba, cara, não sei onde é essa foto. Aí eu mandei para você, só tem um cara que pode responder isso, que é o Frejá. Vou mandar para ele, mandei para ele,
Gutão, não sei onde é essa porra não. Falei, porra, Frejá, você não sabe? Porra, quem vai descobrir isso então? Aí eu falei, porra, aumenta essa porra aí, vem ali. E descobri Brasília, daí vim. E eu falei, pô, só o Frejá, cara, pra matar essa porra aí, essa charada. Se fosse assim, Groenlândia, cidade do interior da puta que pariu do Piauí, ele ia falar, isso aí em Groenlândia, nós fomos em 86, que o Frejá tem uma memória de elefante, assim, né, com a história do Barão. Então O Bando do Bem, o Bando do Bem, o Seu Disco do Bem. então, o meu... É a última participação do Peninha, né? Porra, exatamente. O último disco do do Peninha. meu disco. Eu fiz outros trabalhos com o Peninha também. Tem um hino nacional, versão Muito batuqueira, lindo, que tá no que é muito YouTube. bacana. Aquilo ali pra mim é um doutorado assim, de ritmos brasileiros. Participam 50 percussionistas cariocas. Eu tô feliz pra caramba. Tudo que eu fiz com o Peninha é bacana demais. E o meu disco solo também é bacana. Eu acho que se vier a ter aí, de repente, um disco novo do Barão, autoral, que eu acho que é uma coisa que a gente precisa fazer, ou botar um single novo, ou dois, ou eu prefiro fazer um CD logo. Porque com a qualidade artística que a gente tem ali, a quantidade de gente que faz música, letra, e tem ideia, dá pra gente fazer um CD novo, que a gente não faz há muito tempo. Eu acho que tá na hora do Barão novamente se recolocar musicalmente, mostrar do que a gente é capaz, né? E usufruir desse patrimônio histórico que é nosso. Nós construímos essa obra. Eu estou em todos os shows do Barão, graças a Deus, desde o início. Não faltei nenhum, isso me dá maior orgulho também, e não vou faltar nenhum. O meu sonho maior, sabe qual é? O meu sonho maior é tocar em todas as cidades do Brasil. Eu não estou sonhando em tocar no Copacabana Palace, Não, estou entendendo. Atingir todo o Brasil. Eu gostaria de morrer daqui a 20 anos falando assim, eu toquei com o Barão Vermelho em todas as cidades do Brasil. Isso é a coisa que vai me dar mais orgulho para morrer em paz, vai ter se cumprido essa meta aí. Então, porra, é com isso que eu sonho. Valeu. Valeu, Guto. Algum recado para os fãs do Barão, teus fãs? Pô, vamos lá em janeiro curtir o documentário, uma história linda, muito bem contada por uma mulher, Mini Kert, que a mulher tem uma sensibilidade diferenciada, né? Para falar de 5 cuecas. Então, quer dizer, ela, 5 não, fomos mais, né? Porque tem os 5 originais, mais o Dade, mais o Rodrigo, Fernando, Serginho Serra, que Serginho Serra, também um quase Barão. Fernando Peninha, muita gente nessa história. Do os original. Empresários, as pessoas que ajudaram. Ezequiel, né? Nosso produtor Ezequiel, né? Sem esquecer o grande Ezequiel. O Ezequiel é a pessoa mais importante na minha vida, assim. É uma das pessoas que eu sinto falta demais de ter ido, né? Perdi 2 grandes amigos, né? O Cazuza também não deixa de estar nessa lista. Mas eu tive muito mais amizade assim com o Zeca e com o Peninha do que até com o Cazuza. Mas, porra, então fudeu, e agora? O que eu vou fazer? Exato. O Ezequiel falou que vocês eram os netos dele. É isso aí. Então um abraço, Guto, tudo de bom aí. Valeu, estou aqui com o Guto, hein?